Será que já começou? Acho que já começou. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live sobre vegetarianismo. Só tô esperando a nutricionista, a doutora Tiziana, entrar. Pedi para entrar aqui. Tô esperando aqui, gente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o vegetarianismo, por favor, podem mandar, que a gente vai respondendo ao longo da live, que vai ser um estilo de perguntas e respostas. Tudo bem? Vamos lá. Só tô esperando a doutora Luciana entrar. Bem-vindos. Hoje o tema da live é vegetarianismo. Um tema super interessante. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Para quem acabou de entrar, vai ser uma live estilo perguntas e respostas. Estou aqui falando com a doutora Luciana, esperando ela entrar pra gente começar o nosso bate-papo. Então aguenta firme, galera. Oi, boa noite, Kátia, tudo bem? Então, você pode fazer as perguntas aqui mesmo. Que a gente vai respondendo. No final a gente vê tudo, tá bom? Oi, Clarinha. Também tô animada, acho que vai ser legal a conversa hoje. Só tô esperando a doutora Luciana entrar. Que a gente começa. Repetindo aqui, para quem acabou de entrar, vai ser uma live estilo perguntas e respostas, tá? Então, quem tiver pergunta, é só deixar nos comentários que a gente vai respondendo ao longo ou no final, tá? A doutora Luciana entrou. Esperar conectar aqui. Olá! Oi, tudo bom, Carol? Tudo bem? Tô aumentando aqui o volume, peraí. Deixa eu ajeitar aqui também, É, pra ver que eu entrei cortada. foi. Eu tô te vendo direitinho, tudo bem? Tá tudo bom? Tudo jóia. Tudo bem. Eu tava aqui falando pra eles, assim, para as pessoas que tinham entrado um pouco mais cedo, que vai ser uma live tipo perguntas e respostas, né? Que a gente já se programou. Uhum. Que quem tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar nos comentários que a gente Uhum. responde, se fizer parte, né? Do assunto Claro. na hora, pauta ou no final. E, bom, para começar, boa noite, né? Meu nome é Carolina Figueiredo. Tô com a doutora Luciana aqui hoje para conversar sobre dietas vegetarianas, né? Sim, uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é também um público que tem crescido cada vez mais, né, nas redes sociais, e é importante a gente estar falando sobre isso. Eu ia até comentar sobre isso. Eu tenho várias amigas, eu tenho percebido que muitas amigas têm adotado essa dieta, né? E cada vez mais. Então, meu Instagram tem muito de vegetarianismo, de. Assim, minhas amigas até estão se tornando veganas, né? Então, realmente, eu consigo perceber só pelas redes sociais que tem aumentado muito, né? O número de pessoas que adotam Tem essa dieta. bastante. A gente tem, lógico que assim, no universo, né, todo, não é o maior grupo, né? Ainda Não, é de pessoas que comem tudo, mas você percebe que teve uma procura maior. Outra coisa que chama atenção são os próprios produtos aparecendo cada vez mais, né? Restaurantes colocando menu vegetariano. Então, você vê que é um público que ele tem crescido no mercado. verdade. Mas, para começar, acho que todo mundo deve saber, todo mundo está assistindo a gente. Mas só para a gente esclarecer, o que é uma dieta vegetariana?
acontece? Em base, o vegetarianismo é quando eu retiro algum produto que seria derivado de origem animal. Então, eu tanto posso ter uma dieta vegetariana, onde eu excluo determinado alimento, como eu posso também ter uma dieta vegetariana estrita, que eu vou excluir todos os alimentos de origem animal. Então, o vegetarianismo ele tem vários grupos dentro desse universo. Então, eu tenho a pessoa que tirou carne de boi, eu tenho a pessoa que tirou carne de boi e frango, eu tenho quem tirou peixe e só come ovo, eu tenho quem só toma leite. Mesmo tendo ainda entrada de um produto animal, já é considerado uma vertente do vegetarianismo. Entendi. E aí, diferenciando o vegetarianismo do veganismo, acho que é assim que se fala, né? Sim. A diferença é que o vegano não come absolutamente nada, né? O vegetariano estrito é o que não come nada. Qual é a diferença para o vegano? É que o vegano também tem atitudes no seu dia a dia que colaboram com essa questão de cuidado maior ao animal e também de uma integração do corpo com o meio ambiente. Então, o vegetarianismo é quando a gente está falando sobre alimentação. Então, o vegetariano estrito é aquele que não come nada de origem animal. Mas o vegano, ele não tem nada no seu dia a dia. Então, ele não usa roupa, ele não compra produtos, material de limpeza. Tudo dele não pode ter contato com nada que seja de origem animal. Então, a diferença é que o veganismo ele é um estilo de vida. O vegetarianismo é um estilo de alimentação. Entendi. Então, a gente pode falar que o vegetarianismo ele acontece porque as pessoas querem preservar a vida animal ou é mais pela saúde? Qual é o motivo que leva alguém a se tornar vegetariano? As duas coisas. A gente vai ter pessoas que decidiram tirar o produto de origem animal por conta de perceber uma melhora na saúde. Tem várias pesquisas mostrando que o excesso de consumo de produtos de origem animal, eu acabo tendo mais toxinas no meu organismo. Por exemplo, a carne, ela tem uma quantidade maior de gordura. Então, para algumas pessoas, é uma opção por saúde. Para outras pessoas também tem essa questão de integração com o meio que vive. Então, preservação do animal, ter essa empatia pelo cuidado animal. E aí a pessoa fala, não quero mais ter isso na minha vida. Todo vegano, normalmente, ele é vegetariano estrito. Mas nem todo vegetariano estrito vai ser um vegano. A pessoa ainda pode usar, sei lá, bolsa de couro, por exemplo, mas ela só não coloca o alimento de origem animal. Então, essa vai ser um vegetariano. Entendi. E quais são os benefícios para você ser vegetariano, né? De cortar todas as proteínas. Vários. Se fizer direitinho, né, com acompanhamento, não é uma dieta que ela é tão boa quanto qualquer outra. Então, não tem isso de escolheu ser vegetariano, vai ter deficiência. Escolheu ser vegetariano, vai ter problema de saúde. Não acontece isso. A gente consegue substituir tudo muito bem pelos produtos de origem vegetal. Quais são as vantagens? Consumo menor de gordura saturada, que é o que eu vou encontrar em produtos de origem animal. O que é gordura saturada? É aquela que tem maior risco de entupir artéria, de levar infarto. Então, a gordura de origem vegetal ela é uma gordura melhor para o nosso organismo. Então, eu já tenho essa diminuição. Aumento o consumo de fibras. Isso faz o meu organismo todo funcionar melhor. Meu intestino funciona melhor, a pele fica mais limpa. Então, e normalmente as fibras são de origem vegetal, que vai ser as verduras, sementes. Então, eu já vou tendo as melhoras nisso. E aí a gente observa que a dieta vegetariana ela traz benefícios muito grandes para as pessoas que já têm problemas. Então, tem vários estudos mostrando controle melhor de diabetes, controle melhor da pressão arterial, controle melhor do peso, desde que a pessoa faça uma alimentação com alimentos adequados. Porque tem isso também. Isso que eu ia falar. Eu tenho uns amigos que já tentaram, né, seguir dieta vegetariana e acabaram engordando. Né? Porque você acha assim, ok, não vou comer carne. E aí você acaba optando por comer batata frita, por comer alimentos que realmente não fazem bem à saúde, né? Que são muito mais gordurosos e que acabam, assim, tiram totalmente o propósito
do É, vegetarianismo. consumo de gordura hidrogenada, por exemplo, que vai ser de origem vegetal, mas é péssima para o nosso corpo. É, Então, a alimentação, ela precisa ter esse cuidado. Os alimentos precisam estar, sabe, selecionados. Nos dois tipos de alimentação, a gente vai ter as coisas que podem entrar, que são legais para o organismo da gente, as que não são tão não, boas. não. A batata, tá tranquilo. O problema é o quê? É a batata frita e o consumo excessivo. Esse é que acaba sendo o problema. Tem vegetariano que não gosta de comer vegetais. Sim, é. Aí Aí complica a situação. complica. Então, e no caso dessas pessoas, dos vegetarianos que não gostam de comer vegetais, quais são os alimentos que eles devem priorizar, assim, que eles devem comer para conseguirem manter essa dieta? Fica muito difícil, né, a gente fazer, porque a gente brinca até assim, quando a gente fala não come vegetal, é porque normalmente eles não gostam de salada. Eles acabam Assim, cortando muito os alimentos os vegetais crus. Agora, procurar qual vegetal, por exemplo, cozido, que ele gosta, tipo uma cenoura, uma beterraba, uma abóbora, colocar isso no dia a dia. E o que, que não pode faltar de jeito nenhum na dieta do vegetariano? São as leguminosas, que é o grupo do grão de bico, lentilha, feijão, ervilha. Não só por ser um alimento onde eu vou ter uma quantidade boa de fibras, mas eu também vou ter uma quantidade maior de proteína de origem vegetal. E isso é importante para poder manter a saúde do vegetariano e para manter também o nível de energia, né? Eu preciso comer algo que me sustente o dia todo. com E esse certeza. grupo acaba sendo melhor, bem mais interessante. Então, não vale É, a pena sair cortando tudo e ficar com uma dieta daquela que só vai comer a mesma coisa todo dia. fugir pro carboidrato, né? Porque assim, É, a todos eles são proteína. carboidrato, mas esse grupo do feijão, do grão de bico, eu tenho uma quantidade maior de proteína vegetal. A Então, porque soja. sim, sim. Por exemplo, eu me sinto muito mais satisfeita, saciada, né? Quando eu como uma proteína. Quando eu como Uhum, carboidrato, por exemplo, eu fico com fome minutos, só carboidrato, sem proteína nenhuma. Eu fico morrendo de fome em algumas horas, assim, 2 horas. Eu já quero comer muito de novo. E uhum. eu acho que, assim, você ter que priorizar a proteína é difícil, ainda mais quando você não sabe, né? Por exemplo, tá, pra mim, proteína, fonte de proteína é carne, né? Aí, carne vermelha, carne de peixe, enfim, branca, ovo. E pra mim, assim, eu sabia que feijão tinha, grão de bico, assim, mas eu não tinha noção de que realmente isso fazia diferença, de que era tanto. Você Faz pode, diferença. faz diferença. Você não precisa tomar nenhum suplemento de vitamina B12, por exemplo, se você A se alimentar B12, só. ela é um caso à parte. Por quê? Porque a B12, a gente não tem B12 na origem vegetal. A gente só tem de origem animal. Estava até comentando isso com os alunos hoje, porque tem alguns trabalhos que falam da questão da espirulina. Mas a espirulina, ela tem algo que o meu organismo enxerga como B12, mas não tem o funcionamento igual da B12. Então não adianta. A B12, ela é de origem animal. Só que o meu corpo refaz a B12. As bactérias que ficam no intestino, elas Entendi. conseguem refazer e fazer uma manutenção da B12. Então, se eu pegar uma pessoa que comia de tudo e hoje decidiu ser vegetariana e a B12 dela tiver ok, ela provavelmente vai passar anos com essa B12 no estado Ok. sem problema nenhum. Aí o que, que a Sim. gente faz? A gente faz um acompanhamento. É legal que o vegetariano ele faça pelo menos uma vez por ano uma consulta com o nutricionista para fazer os exames, como se fosse um check-up mesmo. Ver como é que está Uhum. a saúde dele, ver. E aí ele fazendo os exames vai se acompanhando esse status da B12. Deu que essa B12 está caindo muito, se faz entrada de suplemento. Não deu, é a vida dele normal, sem problema Não tem nenhum. nenhum alimento que você possa ingerir, né? Assim, comer que faça você substituir a B12 naturalmente sem ter que. Não. A B12 ela é Tá, só de origem animal. O que, que a gente pode faz? deixar. Só que quando eu faço uma alimentação de origem vegetal, normalmente o meu corpo trabalha melhor. E aí o meu intestino funciona melhor. E aí essas bactérias do meu intestino começam Entendi. a trabalhar melhor. E aí faz essa manutenção. É por isso que a gente vai encontrar até pessoas que comem de tudo, comem muita carne vermelha, tomam leite, comem ovo e têm deficiência de vitamina B12. Porque mostra o É, quê? Mesmo estando ingerindo, o corpo não está conseguindo fazer a absorção, não está conseguindo é, aproveitar.
Teve uma E aí época o até que foi problema, meu caso. É, que foi o meu caso. né? Eu não consigo. Assim, eu tento evitar, às vezes, carne vermelha. Faço um dia da semana que eu não como. Eu como Uhum. cogumelo, um shimeji, alguma coisa. E aí, acho que faz uns 2 anos, fui fazer o meu exame de sangue e deu B12 baixo. E eu fiquei sem entender nada, porque eu vivo de carne. E realmente, como você falou, é proteína animal, né? É. E aí, às vezes, isso acontece. Você vai pegar vegetarianos que às vezes a B12 está ali funcionando bem. Por quê? Porque o corpo está trabalhando melhor. Então tem Entendi. essa vantagem. Nem sempre a gente vai encontrar o vegetariano com deficiência de B12. E isso também só acontece naquele vegetariano que não come nada de origem animal. Nada. O estrito. Se ele toma leite, se ele comer ovo, eu já tenho a entrada da B12 ali. Entendi. E tem alguma outra vitamina que a gente tem que ficar de olho, tomar cuidado, A que gente seja. tem mais os minerais. Os minerais, alguns acabam Ó, chamando mais atenção. Porque normalmente, por exemplo, vitamina A a gente consegue nos alimentos de cor alaranjada, então mamão, manga, abóbora. Aí a vitamina C eu tenho nas frutas cítricas, a vitamina K eu tenho nos folhosos. Então, em termos de vitamina, a gente consegue muito bem. Qual vitamina que a gente já começa a ter um pouquinho mais de problema? A vitamina D. Só que a vitamina D é só eu pegar sol. sim. Então, ela eu também consigo resolver. A B12 é a única que fica assim. E as outras vitaminas do complexo B, eu também consigo através dos cereais. A maioria delas vão estar em cereais, então arroz integral, aveia, tudo isso eu consigo manter. Aí os minerais é que começam a complicar alguns um pouco, por conta da quantidade que eu preciso. Dois que chamam muita atenção vão ser o cálcio e o ferro. O ferro, eu vou ter ele em maior quantidade exatamente na carne vermelha. Depois eu vou Uhum. tendo na carne de cor mais clara, né? Frango, peixe. Aí eu tenho nos vegetais. Só que eu preciso de uma quantidade muito grande, que vai estar nesses vegetais verdes escuros, tipo espinafre, por exemplo. Sim. Então ali eu consigo ter bastante. Mas eu não absorvo da mesma maneira que eu absorvo a carne. Aí o que o vegetariano precisa fazer? Fazer ingestão de alguma fruta cítrica ou algum alimento fonte Que de ajuda vitamina no. C. Ajuda eu a aproveitar melhor. Uhum. Fazendo isso, é um conjuntinho que eu consigo resolver muito bem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma salada que leve a um limão como tempero. Eu posso tomar um suco de laranja, de abacaxi, junto com a minha comida. Tudo isso, nesse momento que eu estou ingerindo o vegetal, ele está beneficiando o meu organismo. Então, o ferro, Então, eu eu tenho uma resolvo pergunta assim. sobre o ferro. Sim. Uhum. Em relação a chá mate, né? Esses chás pretos. Eu, Sim. eu li um outro dia que ele atrapalha na absorção de ferro. Eu posso estar errada, ou é isso? Atrapalha. Tanto do ferro quanto Então, do cálcio, que é o outro. então, o vegetariano ainda tem que tomar cuidado com isso também, porque tem certas Sim. bebidas, assim, né, que atrapalham na absorção. Essas bebidas, como chá, café, são Uhum. bebidas, principalmente mate, chá verde, café, são bebidas que a gente tem que fazer fora do horário de grandes refeições. Então, não é a bebida mais adequada para estar junto com o almoço ou com a janta. São bebidas melhores para a gente estar fazendo no meio, sabe? Deu aquela Aham. fominha, em vez de eu ir lá e Num beliscar e comer lanche. alguma coisa, eu vou lá e tomo um copo Entendi. de mate. Eu vou lá e tomo um chá verde. Eu tomo um Uhum. golinho de café. Né? Inclusive, é até uma coisa engraçada, porque os restaurantes acabam botando chá ou café para a gente tomar quando sai deles, né? E E isso não é o não é indicado, porque legal atrapalha. Não é o para todo indicado. mundo. É, Não porque é super deveria normal, né? ser. Termina de almoço, meus pais, principalmente, eles pedem uma xícara de café, Café, tem expresso. lugar que oferece, É, não vai tomar um cafezinho, né? E aí a é. pessoa toma aquilo meio que tipo para despertar. Não é legal, não é legal fazer esse consumo nesse momento. Então, é melhor deixar isso para um pouquinho mais passando de um pouquinho do horário de Engraçado isso, comida. né? Porque a nossa cultura é totalmente diferente. A gente tem esse costume de tomar um café, alguma Ah, coisa. brasileiro Eu toma café não. o dia todo. É, né? Eu bebia muito mate na hora da refeição. Acho que até talvez isso possa ser um motivo da minha B12, Pode enfim, ser, estar baixa, sim. né? E Entendeu? aí Então, até comecei a ficar um pouco mais ligada nisso, é, porque você vai não é vendo, né? legal. Você acha que tá indo bem, mas acaba que não tá. É. E o, E o o cálcio cálcio? é outro. Por que o cálcio? O cálcio, o problema dele é a quantidade. A gente precisa de muito. E aí, para você ter uma ideia,
Em termos de leite, eu precisaria estar tomando quase 1 litro de leite para ter a quantidade de cálcio adequada para o meu dia. Meu Só que Deus. de origem vegetal, eu tenho uma menor quantidade de cálcio. Os laticínios, né, o leite de forma geral, é o que eu tenho maior quantidade. Então, em termos de bebida, por exemplo, eu teria que estar utilizando mais ou menos 1,5 litro de uma bebida De leite vegetal. vegetal. Que é coisa pra caramba, para um dia, É né? muita coisa. Junto com as outras refeições. Se a gente pensar, a maioria das pessoas até consomem um leite, uma bebida dessa, no café da manhã e no lanche da tarde, um copo de cada vez, ainda teria que Não é completar nada. no meio do dia. Aí como é que a gente completa? A gente completa com outras coisas. Por exemplo, as sementes são riquíssimas em cálcio e as pessoas nem se tocam e estão sempre batendo na tecla do leite, tem que beber leite, leite que Sim. faz. Semente de abóbora, semente de gergelim tem cálcio à beça. E aí a gente consegue, botando isso no dia a dia, né, até por cima de uma salada, num prato de comida, né, dando uma crocância ali no prato, além de trazer benefício de fibra, de bem-estar, de outros nutrientes que tem, eu reponho legal o cálcio. E os vegetais verdes escuros também. Não fazia ideia. É. De E aí semente, nunca tinha ouvido falar. e ele tem, normalmente, as sementes têm uma boa quantidade de cálcio. Então, a gente consegue fazer essa complementação para a pessoa não ser obrigada também a ficar tomando tipo quase 2 litros de leite de De leite. soja, né? Que até assim, a gente até está acostumando a falar como leite por conta da aparência, na realidade é como se fosse um suco, é um extrato. Né, que é de origem vegetal. Aí a gente tem de arroz, de castanha. A castanha acaba tendo mais do que de arroz, a de arroz já tem menos. Mas se eu consigo colocar as sementes, se eu consigo colocar os vegetais tipo couve, por exemplo, eu consigo fazer esse equilíbrio do cálcio. Entendi. Muito bem. Entendi. Que bom, eu não sabia, eu não estava ligada nisso. É importante, né? Porque eu acho que muita gente também não sabe. Não sabe disso. Então, a Sim, e gente é coisa também. simples que você pode botar. As pessoas agora estão começando a comer mais essas sementes, né? Elas estão sendo vendidas mais. Mas muita gente come ela como tipo lanchinho, para beliscar, para matar a fome. Funciona. É um momento que você está conseguindo colocar, né, o nutriente para dentro e também tá ali matando aquela fome para não ficar beliscando nem comendo besteira. Sim. E vamos lá, para quem quer começar a dieta vegetariana, para quem quer começar a introduzir isso no dia a dia e para finalmente, né, conseguir essa transição. Quais são os alimentos que a gente deve priorizar? O que não pode faltar? Não pode faltar um arroz com feijão. É uma dupla de ouro. Por quê? Dinâmica. Porque a carne, a gente fala assim, que a carne tem uma proteína completa. O que é proteína completa? Toda proteína ela é dividida em vários pedacinhos que são chamados de aminoácidos. Então, é o conjunto desses aminoácidos que formam a proteína. Na carne, eu tenho todos. Nos alimentos de origem vegetal, eu vou ter alguns vão estar mais presentes em um alimento e outros vão estar presentes em outro alimento. Então, uma dupla que faz ficar completo é o arroz com feijão. O que falta no feijão tem no arroz. E o que falta no arroz tem no feijão. Entendi. Então, quando eu junto os dois, eu faço uma proteína igualzinha à proteína de origem animal. Ela fica completa. Aí entra a quantidade. Não vai dar para eu ficar comendo, né, um pratão só de arroz com feijão. Então, eu vou completando com as outras coisas. Aí, a chave é sempre ter um tipo de cereal junto com um tipo de leguminosa. Então, eu posso ter dentro do grupo de leguminosa, eu escolher o feijão num dia, o grão de bico no outro, a ervilha, a lentilha, e aí eu complemento com um arroz, eu complemento com um inhame, eu complemento com um aipim, eu complemento com milho, que vão ser fontes mais voltadas para os cereais. E aí eu consigo fazer essa duplinha para me dar a garantia maior. E aí eu vou complementando com outras coisas, mas eles não podem faltar. Posso fazer eles como o normal, que seria um arroz com feijão, daquele do dia a dia, básico, mas eles também podem entrar em saladas, eles podem entrar em preparações, como às vezes uma almôndega feita de grão de bico, um bolinho feito de soja. Então, não necessariamente eles precisam estar naquele formato que a gente está acostumado, principalmente aqui no Rio, né, do feijão preto com arroz branco.
Então, acabou de aparecer uma pergunta aqui nos comentários. Se o tipo de feijão faz diferença, se a cor do feijão tem alguma alteração, alguma Uhum. diferença entre eles, né? E também se Entre vale a feijão. pena deixar o feijão de molho, se isso afeta alguma coisa. O feijão, normalmente, eles só vão mudar. O que muda é muito pouco, não faz muita diferença. Então, o melhor é a pessoa escolher aquele feijão que para ela agrada mais. Aqui no Uhum, Rio, a gente tem um costume muito forte do feijão preto. Né? sim. Por exemplo, o pessoal de São Paulo já é aquele feijão carioquinha, que é marronzinho. Então, tanto faz. Tem gente que ama feijão branco. O feijão. Tem um feijão que ele é muito utilizado para salada. Esqueci agora o nome dele, um que é Ah, eu acho que eu sei cinza. qual é. É um cinza amarronzado, eu não sei. É, esqueci agora, me fugiu o nome dele. Mas a gente usa muito para salada, né? Salada de feijão com ele. Aham, Né? Hoje tem feijão vermelho. Então, a pessoa escolhe aquele que para ela ficar melhor. E é legal porque ela pode variar, né? Até para preparação para não enjoar. Agora, tenho que botar de molho? Sim. Por quê? Existem algumas substâncias no feijão que uhum. atrapalham a própria absorção, tanto dos nutrientes dele como dos outros alimentos. E ele também tem uma grande quantidade de enxofre, que é isso que causa os gases, que às vezes incomodam muitas pessoas. Quando eu Hum, consigo botar de molho, pode reparar, você bota de molho, encheu de água, deixa um tempo lá, quando você vai olhar, a água parece que tem umas bolhas. Ela tá sim, tipo uma espuma. Eu estou conseguindo tirar essas substâncias, o enxofre junto com outras que acabam trazendo um pouco de desconforto. Ah, mas entendi. aí você perde um pouco das vitaminas. Perde, mas perde muito pouco. E dá um melhor conforto. E não perde proteína. Entendi. O pessoal tá falando aqui, é o Fradinho ou o Azuki? Fradinho, Fradinho. fradinho, fradinho. Esse, ele é super utilizado para salada. Nem Ah, todo mundo gosta. O gosto dele realmente é um pouco diferente do feijão que a gente está acostumado, aquele de caldo. Mas ele aham. para salada vai muito bem. Né? O feijão branco é um feijão que também vai em várias preparações. Eu gosto muito de fazer uma feijoada branca, que aí você Nossa, faz assim. nunca vi. Aqui Eu em casa troco a gente feijão feijão preto preto pelo mesmo. troco pelo feijão branco e aí eu coloco repolho, eu coloco cenoura, eu coloco tofu, né? E aí ele vai ficando com. Eu ia te perguntar do tofu. O tofu é bom para incluir na dieta vegetariana? Sim, com certeza. A soja, ela tem uma quantidade de proteína muito grande. Então, Aham. os alimentos de soja, a gente acaba conseguindo compensar bastante com eles. E aí a gente tem o tofu, tem o miso, que é uma pasta de soja. Então, dá para você enriquecer, às vezes, um prato. Você faz, às vezes, uma sopa de ervilha, por exemplo, e você acrescenta o miso, que é essa Ah, eu pasta adoro. de soja. Então, Sim. você aumenta a quantidade de proteína ali. O tofu, ele também tem... Ele puro, às vezes a pessoa até vai achar assim, nossa, não é uma coisa legal, porque realmente o gosto dele é neutro. Tem Ele graça. mas assim, pratos com pedaço de tofu defumado, o tofu você pode grelhar, você pode botar ele num prato cozido, e aí ele dá uma encorpada naquela refeição e aumenta assim a quantidade de proteína. Então é legal. Às vezes fazer pastinha, você dá para o tofu você bater junto Uhum. com por exemplo, com inhame, você fazer tipo um creme, com grão de bico para fazer uma pasta mais consistente. Então, ele é super versátil, dá para você usar ele para enriquecer aquela alimentação. Entendi. Então, o que não pode faltar para quem está na transição é um arroz com feijão, que todo mundo ama. Isso, não pular a refeição. Quem está na Não. transição não troca comida pelo lanche. Faz o seu almoço e a janta direitinho. Aí o que tem que botar? Começar a se acostumar ao paladar de ter vários fontes de origem vegetal. Então, legumes, verduras. Começar a abrir o Tem que estar paladar para aberta a isso. experimentar tudo, né? Porque É, senão não dá. não ficar na salada de alface com tomate. Né? Entendi. Ficar Você não escolhendo as consegue. outras coisas. Porque você É. está num período de transição. Aos poucos você vai estar abandonando. Alguns vegetarianos vão falar assim: ah, não, tem que entrar, tipo assim, de uma vez só, tem que se jogar, Aham. tem que É cortar isso ou tudo nada. hoje. Né? Aham. Mas é difícil. Eu sei que é difícil, nem todo mundo consegue fazer essa coisa de hoje eu como de tudo, amanhã, a partir de amanhã, eu não como nada Não de come origem animal. nada. É, você É sente falta. complicado. Então, o que a pessoa precisa fazer? Acostumar o paladar.
Então, ela precisa estar acostumando a comer os produtos que ela não faz parte do dia a dia. Então, aumentar o número de legumes, se obrigar no início a ter sempre salada, para ir melhorando cada vez mais o paladar. E ir fazendo essas trocas, né? Hoje eu tiro a carne vermelha. Aí daqui a um mês eu experimento tirar o frango e vejo como é que eu fico. Vai de pouquinho em pouquinho, né? Aí passa um tempo, começo ou então pelo menos a tirar alguns dias, né? Que é isso muito que a segunda sem carne tenta promover, de tira um dia, então a segunda-feira, para você não ingerir nada de origem animal e ver como é que você fica, ver como é que é esse dia a dia, qual é a dificuldade que você tem. A gente vai tendo essas vertentes ali dentro, né? Então, a gente vai ter pessoas que fazem isso. Um dia eu acabo não comendo nada de carne e um outro dia eu como, que é chamado de flexitariano, que é de flex. Né? Eu não tirei a carne toda da minha vida. Tem mas muitas variações, né? tem. Eu acabo A variação decidindo comer. mais praticada, talvez. O flexitariano é o que mais está O crescendo. flexitariano é o que mais Então, está as crescendo. pessoas que ainda comem produtos de origem animal, mas estão diminuindo o consumo. Elas optam por outros alimentos, então elas estão retirando bastante a carne vermelha e têm escolhido, assim, dar preferência para comer o frango ou o peixe. Estão escolhendo pratos à base de vegetais. Então, esse é o flexitariano e é o que mais tem aparecido. Aí a gente vai encontrar o pessoal que é o ovo lacto, que come Isso, ovo eu ia e leite. perguntar. Leite. Ovo lacto vegetariano. Aqui é ovo lacto, vegetariana. Ele não come nada de carne, mas ele ainda faz o consumo de ovo leite. E aí eu vou ter lacto vegetariano, que é aquele que ainda mantém o leite, normalmente por conta do queijo, que ainda Não come ovo. e não come ovo. E eu tenho que já tirou o leite, já está usando bebida vegetal, mas ele ainda mantém o ovo, que aí seria ovo vegetariano. Então, normalmente, as terminações de vegetariano elas são ligadas ao que a pessoa está comendo. Né? Dieta macrobiótica é uma dieta vegetariana, e aí a pessoa tem mel, que é um produto de origem animal. Então a gente são exatamente transições até o vegetariano estrito, aquele que tira tudo, e o vegano, que também não comem nada de origem animal. Tem pessoas que conseguem fazer isso assim. A partir de hoje eu não vou comer mais nada. Mas a maioria tem utilizado mais uma ideia de eu vou começar a diminuir isso no meu dia a dia. E é por isso que os produtos estão aparecendo mais, é por isso que a gente tem cardápio de vegetariano, né? Inclusive aqui com vocês tem uma linha inteira de vegetarianos, né? Que é muito bacana. 10 pratos, se eu não me engano, Muito legal, né? Tem um macarrão de pupunha que eu amo, que é uma delícia. O Kung. Maravilhoso. Então, assim, tem muita coisa hoje a gente está tendo. Eu falo assim, no momento que até casas especializadas em carnes começaram a botar um menu vegetariano, né, no seu cardápio, você percebe que é uma busca que não é só desse público. Né? As pessoas... Eu como carne, mas hoje... Uma pessoa pode pensar assim, eu como carne, mas hoje eu não estou afim. Hoje eu estou afim de comer alguma outra coisa, uma coisa mais leve. Estou jantando tarde. E a comida vegetariana, ela tem isso. Os vegetais, eles têm uma digestão muito melhor. É por isso que você falou que a proteína te dá uma sensação de saciedade. E o carboidrato não. Por quê? Porque a proteína, ela demora a fazer a digestão. Normalmente. E os produtos de origem animal, eles têm uma quantidade de proteína muito grande. Quando você só pelo carboidrato, né, e você acaba escolhendo os carboidratos, principalmente carboidrato refinado, que aí não é legal ter isso. Farinha branca, açúcar, esse tipo de carboidrato, ele faz a digestão muito rápido e faz você ter fome toda hora. Verdade. Tem uma diferença, por exemplo, o arroz integral e o arroz branco? Tem diferença nisso de absorção? Em qualidade tem. Em qualidade tem. O arroz integral, eu tenho uma maior quantidade de vitaminas e minerais ali, que são importantes. Eu tenho mais fibra. Então, ele demora a fazer a digestão, então ele aumenta a saciedade. A gente acaba não consumindo muito. O arroz branco, eu já não tenho praticamente vitamina nenhuma. Eu só vou ter ali caloria. Ele vai funcionar igual ao arroz branco. Se você for vegetariano, você deve priorizar o arroz integral, então.
Com Porque eles dão certeza. nutrientes e vitaminas. Sim, todo mundo deve priorizar o arroz integral em relação ao arroz branco. Né? Aham. Mas o vegetariano que tá, sempre vai estar ali precisando estar dando uma atenção maior à sua alimentação, é importante que ele faça mesmo um acompanhamento melhor, né, com os alimentos de melhor qualidade. Uhum. E você sempre fica falando disso de acompanhamento. Para gestante e para criança, é indicado essa dieta ou é melhor evitar? Não, a gente pode ter essa dieta desde o bebê. Ah, é? A, assim, eu pego muitas mulheres no consultório que são vegetarianas e estão gestantes, e aí Uhum. não tem problema nenhum. Tem uma pressão mesmo da sociedade, da família, porque as pessoas ficam muito preocupadas com essa coisa de retirar alguma coisa da dieta. Mas a dieta vegetariana, ela é excelente para o período de gestação. A gente controla muito melhor a pressão arterial da mulher, não falta nada para o bebê, até porque o bebê ele vai retirar muita coisa do próprio organismo da mãe. Então, Sim. a atenção é voltada para a mulher não ficar com nenhuma deficiência, tá? Uhum. E aí, quando a gente vai para pegar o bebê, os 6 primeiros meses do bebê, ele é amamentado. E o leite materno é um produto de origem animal, né? Porque é do nosso organismo, é do nosso corpo. Então, eu tenho tudo que o bebê precisa nos 6 primeiros meses. Aí entrou no período de fazer a alimentação complementar, que vai começar a comidinha do bebê, vai Uhum. funcionar do mesmo jeito que funciona pra gente. Então, é priorizar o arroz, o feijão, colocar os legumes, a verdura. Não tem Então, necessidade de usar nenhum produto. desculpa. Não entendi, não. Não tem risco nenhum, então. A Não, criança nenhum. pequenininha Nem ser vegetariana. Nenhum. A gente tem até, pelo Ministério da Saúde, o guia alimentar para a população brasileira e tem um guia alimentar para crianças menores de 2 anos. E no Uhum. próprio guia, ele fala do crescimento de vegetarianos e fala sobre a questão de não trazer nenhum problema para a saúde, que isso pode ser feito desde que tenha. Sempre a gente vai falar, por que fala muito em acompanhamento? Nossa, mas as pessoas comem de tudo e ninguém tem acompanhamento e agora por conta disso precisa ter. Porque quando eu faço a retirada de um alimento da minha dieta, eu preciso saber qual é o que vai substituir aquilo. É por Uhum. isso que é importante ter um acompanhamento de um profissional, de preferência um nutricionista. Por isso que eu falo, não precisa você achar assim, eu vou ter que ir no nutricionista todo mês. Não necessariamente. Não. Se a tua alimentação tá legal, se teu organismo está funcionando bem, é interessante que você faça igual você faria um check-up médico. Você vai uma vez por ano, pelo Entendi. menos, para você acompanhar. E falando em crianças, a Sociedade Vegetariana Brasileira lançou um guia muito bonito, muito bem feito, para ver crianças vegetarianas que foi feito por nutricionistas e médicos. E ali ele faz todo um acompanhamento, esse guia é de graça, a pessoa pode baixar na internet, de Uhum. como que você faz esse cuidado com um bebê vegetariano. Mas não tem problema nenhum. A mulher pode ser vegana, ela pode ser vegetariana estrita, a gravidez dela não vai ter problema nenhum por conta disso, nem o crescimento do bebê. Sim, Risco, então qual é? realmente. É utilizar coisas, por exemplo, no período de 6 meses, em vez do bebê ser amamentado, usar uma bebida de arroz, uma bebida de castanha. Ali eu não tenho nutriente suficiente para o bebê. Você tem que saber o que substituir, né? A questão Nos é. 6 meses é leite materno. Não pode Sim, mas trocar por nada. após. Mas depois de seis Após é saber a meses. quantidade e o que você pode dar. Entendi. E a última pergunta que eu fico com um pouco de curiosidade é por que a gente acha que é tão caro? Eu não sei se isso é um mito ou não, mas a gente vê aqui no mercado, né? Produtos veganos, vegetarianos são sempre Uhum. mais caros. Mas para você fazer uma dieta vegetariana, você realmente precisa gastar muito ou você consegue tranquilamente seguir esse estilo de vida de uma maneira confortável, sem gastos absurdos? Não precisa fazer gasto absurdo, até porque os alimentos de origem vegetal, eles custam mais barato do que os de origem animal. Então é muito mais barato você comprar um legume e uma verdura do que você comprar uma carne. Às vezes, Uhum. Hoje eu fui comprar abóbora, estava R$ 2,60 o quilo. Né? Uma carne vermelha é R$ 30 o quilo. Então, com R$ 30 eu compro
né? Sei lá quantas abóboras. Sacolas e sacolas de abóbora, né? Então, assim, agora, existem algumas coisas que facilitam o nosso dia a dia que ficam mais caras. Por exemplo, tem hortifruti que já vende o alimento já cortado, descascado. Então, você está pagando aquele trabalho do profissional que fez Aham. isso. Então, ela já não vai nos custar 2 e pouco o quilo. Talvez custe 10, 12 o quilo. Ah, é muito mais caro? Sim, mas a pessoa já facilitou sua vida. Aí você está pagando por isso. Aham. Produtos da indústria, a indústria ela acaba tendo que utilizar substâncias que são mais caras, né? Então, ela para poder ela manter qualidade, para poder conservar, como são produtos que normalmente o vegetariano ele é um público que é mais exigente. Ele quer o Uhum. produto de origem vegetal, mas ele não vai querer com maior quantidade de conservantes, ele não vai querer com produto químico, ele vai procurar, né, o que a gente chama de Uma coisa clean mais label. natural. Então, a indústria é obrigada a gastar mais para poder fazer uma preparação diferente, uma conservação diferente. E é por isso que o prato vegetariano, o produto vegetariano, ele acaba tendo, acaba entrando esse custo. Também Uhum. porque ele vende, mas não na proporção do outro. Então, eu não tenho uma Entendi. venda tão grande dele assim, ao ponto de fazer com que todo esse sistema fique mais barato. Mas Ah, se eu for entendi. comprar o meu legume, a minha verdura, eu fazer tudo em casa, não sai caro. Sai Fica muito assim. mais barato. Entendi. Bom, da minha parte, é isso, mas a gente tem algumas perguntas aqui ainda que eu vou abrir pra gente. É que a primeira é: por que vegano não come açúcar refinado? Tá. Vegano não come açúcar refinado, né? Porque a gente vai pensar, mas açúcar não é de origem vegetal, não é da cana, então Uhum. por que ele não comeria? Porque para fazer o processo de refinamento, algumas indústrias utilizam ossos de animais para fazer, para entrar nesse processo. Não vai, e aí tem uma coisa de contaminação. Então, ele não leva o osso do animal Uhum. ali, mas esse osso é utilizado para poder conseguir fazer como se fosse para polir mesmo esse açúcar. E aí deixar ele com essa cor branquinha. Então, tem Entendi. muitas marcas que utilizam isso. E aí a pessoa precisa procurar um açúcar que esteja escrito vegano, porque aí vai estar dizendo que ele, sim, ele não utilizou esse tipo de processo na sua fabricação. Não, entendi. Gente, eu não fazia a menor ideia disso. Vamos lá, peraí que. Ai, tá tudo branco pra mim. Aqui. Que cuidados os vegetarianos têm que ter com a alimentação dos filhos em fase de crescimento? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas. É sobre a questão da gente, assim, priorizar almoço e jantar, não trocar, né? Não ter esse costume de, vamos substituir o jantar e fazer um sanduíche. Pão não vai substituir arroz com feijão. Então, a Uhum. comida da criança precisa ser mais certinha. Ter entrada de legumes e verduras. Então, acostumar desde pequenininho. E para acostumar a criança a comer, a gente precisa dar o exemplo. Então, a gente precisa também estar comendo. A criança, ela é muito do que é feito dentro de casa. Ela não tem referência. A referência dela é o que o pai e a mãe estão fazendo. Então, se Entendi. eu coloco no meu dia a dia, a criança se acostuma e é isso. Ela tem esse costume de comer direitinho. Sim. Próxima pergunta. Existe necessidade de fazer suplementação na dieta vegetariana e vegana? Não, a necessidade não. É uma coisa de acompanhamento mesmo. Vai ter a mesma necessidade que qualquer pessoa teria. Faço o exame, deu que tem alguma deficiência, não consigo oferecer o alimento na quantidade que a pessoa precisa, é aí que eu vou usar o suplemento. Estando tudo ok, não tem por que estar utilizando. Perfeito. Existem benefícios físicos na dieta? É realmente melhora algo ou só pelos animais? Não, tem vários benefícios, como a gente falou lá no início. Eu controlo melhor a pressão arterial, eu controlo melhor a glicose, o açúcar no sangue. Uhum. Então, é bom para pacientes com tendência ou risco de diabetes, pacientes hipertensos. A digestão é melhor, eu faço o intestino funcionar melhor, melhora as bactérias probióticas, que são aquelas bactérias benéficas no intestino. A pessoa fica com trânsito intestinal mais regular. Tem vários benefícios físicos. Ótimo. Para quem perdeu o começo da live, é bom que a gente acabe esclarecendo isso no final. Tendo os triglicerídeos altos, tenho medo de ter que recorrer para muitos carboidratos e piorar o meu caso.
Sim, o triglicerídeo ele é uma gordura que ela vem de um excesso de carboidrato. Mas o que faz aumentar muito o triglicerídeo são os carboidratos refinados. Por quê? Porque eu guardo. O que acontece? Quando eu como carboidrato, o carboidrato é a nossa maior fonte de energia. E aí, por Uhum. conta disso, o meu corpo não desperdiça. Por quê? Porque ele pensa sempre assim: é como se eu tivesse um combustível para eu deixar ali guardado para a hora que eu precisar. Então, se eu como muito carboidrato, o meu corpo usa tudo que ele precisa. Sobrou, ele guarda. E aí ele guarda na forma do triglicerídeo, que é aquela gordurinha chata que fica na barriga, que a gente não Uhum. gosta. Vai Uhum. ficando ali. Vamos guardar de reserva. Vai que a Carol amanhã resolve passar fome, então eu já tenho de onde tirar. E aí o corpo da gente vai fazendo isso. Então, quando eu tenho triglicerídeo subindo, costuma ser o quê? Eu estou fazendo muito dessa reserva. E aí o que eu Entendi. preciso fazer? Modificar a minha alimentação. Ou fazer uma opção pelos carboidratos, onde eu tenho maior quantidade de fibra. Então, o que eu aumento? Eu aumento aquele grupinho do feijão, do grão de bico, eu aumento os legumes e aumento muito na verdura. E não vou aumentar tanto, por exemplo, em fruta, onde eu vou ter um carboidrato que é de rápida assimilação. Eu não vou usar açúcar, eu não vou usar farinha, principalmente farinha branca. Então, é isso que vai aumentar. Fruta não faz mal, fruta é muito boa, mas fruta tem o açúcar natural dela. Então, se eu Uhum. comer ela em grande quantidade, ela sobra. Né? Então, o que eu vou fazer? Posso botar o arroz integral, posso botar o feijão, o grão de bico, o milho, que é extremamente energético, e aí eu complementar com os legumes e as verduras, e você pode ter certeza que você não vai ter uma alteração tão grande assim no triglicerídeo. E atividade física, gente. Aí procurar um professor de atividade física, que isso também ajuda muito, tá? E isso ajuda muito a controlar, porque realmente a dieta do vegetariano, ela é muito mais carboidrato. Porque É, até as fontes de proteína são fontes de carboidrato, que é o carboidrato. arroz, feijão. Então, precisa ter atividade física no dia a dia. É importante. Vamos lá. Próxima. O ideal para quem está querendo se adequar a essa dieta é pular de cabeça ou ir tirando de pouquinho em pouquinho? Isso é muito O ideal. individual. O ideal, vamos pensar assim, o ideal, nossa, se ela me traz tanto benefício, seria legal eu conseguir tirar tudo de origem animal, né? E aí não só por essa questão da saúde, mas por essa questão do meio ambiente, né? Gerar menos lixo, ter um cuidado maior aos animais, essa coisa de preservação da natureza junto. Isso tem muito no veganismo, né? E é legal, mas não é algo que as pessoas consigam fazer de forma muito fácil. A gente é Uhum. criado numa sociedade onde todo mundo come de tudo e principalmente a carne. Então, tomar uma decisão dessa de uma hora para outra é difícil. Eu acho que o que é melhor? O melhor tem que ser o que cada um acha que consegue fazer. Você não fazer porque os outros estão fazendo. Faz aquilo que você percebe que não vai estar te agredindo. Porque também fazer uma opção dessa, como se você estivesse tomando um remédio ruim, né? Sendo Sim. obrigado, olhando aquilo que você quer comer e se Vai privando. desistir rapidinho. Não, É. isso não E funciona. Não, respeitar, né? Respeitar o seu eu tempo. acho. É. E aqui perguntaram, mas o vegetariano acaba perdendo muito peso. Como explicar a maior ingestão de carboidrato e o emagrecimento? O vegetariano que segue direitinho, ele tem maior chance de ganhar peso, por conta da ingestão De grande de carboidrato. carboidrato. Uhum. Normalmente, o vegetariano que perde peso é aquele que não gosta de comer, é aquele que come muito pouquinha comida. Então, ele tira a carne, mas aí quando você. Toda vez que eu pego um vegetariano assim, aí o café da manhã dele, ele fala assim: eu como 2 biscoitinhos, aí eu tomo um copo de leite de soja, aí às vezes eu como uma fruta. Aí eu só vou ter fome lá para meio-dia. Aí quando você Gente, vai botar comida, ele diz: 2 colheres de arroz no máximo. Se botar mais que isso, eu não como. Meia concha de feijão. Então, na realidade, ele está perdendo peso porque ele come pouco. Não é nossa, por conta da dieta vegetariana. eu não Tem, conseguiria. É passar é, fome. É tem passar várias fome. pessoas assim. E aí chega de tarde, eles comem muito. O que eu percebo? Os que são assim. Eles trocam tudo por pão. Aí eles às vezes comem bem o café da manhã e comem bem o lanche da tarde, mas o almoço não come quase nada. Na hora da janta eles querem fazer, ele prefere comer um pão, ou então ele faz uma tapioca.
e aí não come mais nada. Então, a quantidade de comida durante o dia, ela acaba sendo pouca. Bem E é menor. pouca, mas é uma comida ainda sem qualidade. Porque ele vai trocando muito pão, comendo muito pão, aí a proteína cai, aí ele Uhum. começa a perder massa muscular, e aí vai ficando mais flácido, vai ficando mais magrinho, mas costuma ser porque ele está comendo pouco e não está comendo adequado. A chance do vegetariano, quando ele come bem, e aí ele come muito arroz, muito feijão, faz preparações com isso, e aí ele vai comendo muito durante o dia, a tendência é ele ganhar mais peso. É Entendi. mais comum encontrar um vegetariano com sobrepeso do que um vegetariano magrinho. Entendi. E aqui outra pergunta. Por que à tarde a gente tem compulsão por carboidrato? Sim, a compulsão por carboidrato, ela funciona assim. Durante o dia, meu corpo trabalha muito bem o carboidrato. À noite, ele já não trabalha tão bem assim. Uhum. E quando eu como um carboidrato, principalmente o refinado, é aquilo que eu falei, ele faz a digestão muito rápido e daqui a pouco eu tô com fome de novo. Mas como eu não trabalho bem à noite, é por isso que normalmente a compulsão pelo carboidrato, ela não costuma ser logo de manhã. Ela costuma ser no horáriozinho de tarde para de noite. É meio Sim. que a hora do lanchinho. Aí Do lanche de café, tarde, daqui a na hora pouco do café. me deu uma fome, daqui a pouco eu quero um biscoito, eu quero um bolinho, eu quero beliscar não sei o quê. Aí 6 horas eu já tô com fome de novo, aí eu janto, depois eu vou na geladeira procurar ali uma sobremesa, alguma coisa. Pra ficar. Aí quando você vai perceber, né, de tarde para de noite, a pessoa ficou que nem a formiga, né? Sim. Toda hora indo lá. O carboidrato refinado, ele faz muito isso. A digestão dele é rápida e como ele demora para a gente assimilar tudo, você vai tendo vontade de comer de novo. Só que isso é aquilo que eu falei, ele vai guardando. Ele vai guardando. Uma hora ele faz a digestão e ele vai guardando. Então, E é um. desculpa, pode falar, Não, pode terminar. assim, e é um período muito ruim, por quê? Porque é o período que a gente vai diminuindo as nossas atividades. Então eu vou guardando mais e vou gastando menos. Então, nessas horas, é melhor você comer o arroz ou o pão integral? Ou realmente não faz diferença? Eu falo assim, o que, que adianta você, às vezes, não jantar e falar, vou comer só um sanduíche, se depois você vai ficar procurando o que comer. Então, Uhum. seria melhor você comer um prato de comida mesmo, para você se sentir satisfeito e não ficar atrás de outra comida. O pão integral, ele dá uma saciedade boa e a gente pode complementar. Então, quer ver uma coisa que eu gosto muito de passar, que eu vejo que assim, ela dá um resultado legal? É pasta de amendoim no pão. Então, às vezes, fazer um lanche à tarde, colocando a pasta de amendoim, ela dá uma segurada legal nessa coisa de. Primeiro, porque ela tem um sabor mais para adocicado. Mesmo que ela não seja com açúcar, o Já sabor mata a vontade de comer doce. de comer o doce é uma gordura. Né? O amendoim ele é uma fruta oleaginosa, quer dizer, rica em Uhum. óleo. Então ele dá aquela sensação de, pô, pesou na barriga, a barriga tá cheia, você não tem tanta vontade. E o pão integral faz isso. Aí, quando eu quero que fique docinho, por exemplo, eu coloco passa no pão junto. Aí ela dá aquele gostinho mais doce. Né? E aí Entendi. isso mata um pouco a vontade de doce, mata um pouco a vontade de ficar beliscando e a pessoa janta melhor. O que é legal ter nesses momentos de compulsão? Muitos vegetais, muita salada, fibra mesmo, porque é para você sentir a tua barriga cheia. A compulsão, ela tem muito também algumas coisas que são ligadas à nossa mente. Né? A sensação de vazio, precisar preencher, aquela sensação de precisar de uma comida de conforto, né? Eu falo que é a comida que abraça. Então, Uhum. você às vezes fica buscando esse conforto na comida. Por isso que é legal ter um acompanhamento nesses casos para te direcionar melhor que tipos de alimentos colocar. Agora, de uma forma geral, evitar comer muito carboidrato refinado, doce, pizza, essas coisas à noite, porque isso vai fazer você daqui a pouco estar buscando mais o que comer e fazer um lanche à tarde que te segure mais. O lanche Entendi. da tarde ele precisa ser mais pesadinho. Isso vai fazer com que você não chegue à noite buscando, sabe, tá ingerindo qualquer coisa. Uhum. E aqui a Charlene perguntou: e quando não estamos comendo carboidratos simples e ainda assim temos essa compulsão?
Aí a gente precisa estar organizando, né? Por quê? Porque é isso que eu falei, se eu não boto simples, eu boto outras coisas, como, por exemplo, a pasta de amendoim, que é uma gordura, abacate, uma pasta de grão de bico, que é um carboidrato, mas é um carboidrato que tem uma proteína, né, em maior quantidade. Então, essas coisas, elas normalmente deveriam pesar. Se mesmo com o estômago cheio eu estou procurando comida, talvez ali eu tenha outros problemas que eu precise tratar, que não necessariamente seria fome, que é o que a gente chama de fome emocional. Então, será que eu tô triste? Será que eu tô muito para baixo? Será que aconteceu algo que está me magoando e eu tô buscando na comida esse conforto? E aí pode ser isso. Mas, por exemplo, para quem quer emagrecer, você acha que pode comer a pasta de amendoim à tarde? Para tirar Pode, esse desejo? Porque ela pode. é calórica, né? Mas aí quanto que você vai comer? É isso que eu falo. Às vezes a gente deixa de comer algumas coisas achando que isso vai engordar e o beliscar ao longo, né, do dia ou da noite tem muito mais calorias. É muito mais interessante você às vezes comer uma colher de sopa de uma pasta de amendoim num pão do que você daqui a pouco tá pegando uma barra de chocolate. Entendi. Aí tá Com indo atrás de certeza. um doce, bananada, que é É isso que a gente equilíbrio, né? vegetariano às vezes faz isso. É quando você vai olhar, bananada, porque não tem nada de origem animal, então, bananada tá chão, tá comendo aquilo ali, goiabada, né? E aí começa, e vai buscando, e daqui a pouco fruta, e a fruta não é fruta pura, é fruta com granola, é fruta com agave, né? Ou Entendi. mel. E aí, no final, isso está sendo muito mais prejudicial do que, às vezes, uma colher de uma pastinha, Muito mais calorias, né? Do que você sim, deveria comer ou que comeria com uma colher de pasta de sim. amendoim. Imagina um pão integral. O que adianta um pão integral que você enche ele de ketchup, enche de mostarda, né? Não Bota adianta nada. maionese? Você está tocando 6 por meia dúzia, né? Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Vamos lá. Se temos alguma pergunta aqui. Sou ovo-lacto vegetariana há 9 meses. É um comentário, parabéns. Cara, queria conseguir, queria muito, mas um churrasco e um japonês mexem comigo, entendeu? É difícil. Não, churrasco, eu sou aquela pessoa que eu falo que eu faço a alegria do dono da churrascaria. Porque eu não olho para carne, tô nem aí, eu vou atrás do buffet de salada e fico E faz a festa. encantada. E fico muito feliz quando eu vejo tudo colorido. E o que eu não consigo ficar sem quando eu vou no restaurante japonês é o sunomono, que é aquela saladinha de pepino De japonês. pepino, Não sim. faço questão do cani, pode tirar. Mas eu gosto tanto daquele pepino agridoce. Então tem coisa assim. E hoje isso está crescendo tanto que o restaurante japonês ele está botando, né, Então, um prato várias peças com anos. fruta no lugar do Sim. salmão. Ai, mas eu não sei porquê. Eu tento, mas, sabe, faz falta. É uma coisa assim, pra mim, toda Questão de semana sabor. é de hábito também, né? Toda semana, às vezes, eu fico aquele, tipo assim, ai, que desejo de comer japonês, gente. Aí fico com aquela água na boca, sabe? Assim, tipo, preciso comer. Então, por isso eu tô falando, já pensou chegar para você e falar agora, nunca mais coma? É Corta. complicado, né? Não tem. Sofrimento. Eu acho que Não... tudo que a gente consiga diminuir vai sendo melhor. Por isso que, assim, tem algumas coisas, assim, por um lado, tem coisas que são legais, quando você vê a indústria tentando criar alimentos que ficariam melhor para esse público. O que não é legal? Quando a gente vê crescimento de ultraprocessado, ao invés de uma comida preparada mesmo, né? Um prato de comida, uma refeição. Então, por exemplo, eu não sou muito fã do hambúrguer de planta. Por quê? Porque é um hambúrguer. Porque é uma carne processada. Não é carne de origem vegetal. Sim, mas eu estou tendo um Mas monte de mesmo... produto ali para ele ser processado. Salsicha. Eu acho que é muito melhor você pegar e fazer não vai ter o mesmo gosto? Sim, mas é uma questão de você adaptar. Eu prefiro um bolinho de grão de bico, uma almôndega feita que você usa a preparação, mas você faz aquilo, né, de uma forma que você faria na sua casa. Então, uma comida assim, né, um macarrão de legumes, onde a gente tem o pupunha, abobrinha, cenoura, né, que imita, usar o tofu, que dá o tofu defumado, ele tem aquele gostinho mesmo que parece uma coisa de carne. Então, é mais interessante. Agora,
Isso quer dizer o quê? Que eu nunca vou poder provar um alimento desses nem comer? Não. Eles deveriam entrar da mesma maneira que a gente faz com os outros. Sair um final de semana, me deu a vontade de fazer um lanche, comer um hambúrguer. Se você Ok. trocar por esse de planta, ok, você está mantendo esse sabor que você gosta, que você Uhum. sente falta, junto com uma coisa que você sabe que não está agredindo a, a sua essência, que você não está prejudicando nenhum animal, que é essa a ideia. O que a Aham. gente não deve fazer? Achar que isso é saudável e que a partir de agora é só comprar caixas e mais caixas de hambúrguer de planta e começar a fritar isso e comer isso todo dia. Isso que não é legal. Entendi. Verdade. É um bom ponto. Nunca tinha pensado por esse lado. É, vamos lá. Existe mesmo diferença de absorção dos vegetais dependendo da Da preparação? preparação? Tem, tem. Todo alimento vegetal, ele é fonte de fibra. As fibras, normalmente, elas têm o que a gente chama de fator antinutricional, que é aquilo que vai atrapalhar a absorção de outras coisas. Uhum. Então, eu tenho ali no feijão, por exemplo, eu tenho um enxofre, que atrapalha um pouco. Feijão branco é rico em faseolamina, que é uma substância que atrapalha a própria absorção do carboidrato. Por isso que ele é muito utilizado em dietas para emagrecimento, farinha de feijão branco, essas coisas assim. Então, no momento que eu estou pensando na minha alimentação como uma forma completa, ficar utilizando várias coisas que vão atrapalhar a minha absorção pode me prejudicar. Aí, para isso, existem Entendi. técnicas, né? Então, os alimentos, por exemplo, quando eu cozinho, eu melhoro a absorção. Então, vegetal cozido, eu absorvo as vitaminas e minerais, ainda tenho ali as outras fontes, né, do carboidrato, da proteína de forma melhor do que quando eu como cru. Normalmente, cru eu não absorvo muito bem. Tanto. E aí, por quê? Porque meu corpo não consegue quebrar esses alimentos. Então, eu começo a ter que fazer algumas coisas. E tem coisas que melhoram ainda a capacidade. Por exemplo, brócolis. Qual é a melhor maneira de eu comer o brócolis? Eu refogando ele de forma muito rápida no azeite, porque a gordura facilita isso, tá? Então, eu posso fazer isso. E é rápido, ele ainda tem que ficar com aquela sensação de al dente, sabe? Mais Aham. durinho. Ou fazer ele no vapor. Eu mantenho os nutrientes dele e eu preparo ele para o meu organismo absorver melhor. Então, a preparação ela vai influenciar sim. E para refogar, é bom usar sempre azeite, então, ao invés do óleo, por exemplo. Sim. Qual o problema do azeite? O azeite ele não foi feito para fritar. Para eu encher uma panela e resolver mergulhar a comida ali e deixar aquilo ali. Porque o azeite ele não aguenta a temperatura muito alta. Aham. Então, a melhor maneira de eu usar o azeite eu botar o fogo no mínimo, bem baixinho, ou usar uma fritadeira elétrica que eu consigo regular a temperatura. E aí eu vou refogar a comida ali por 5, 10 minutos e só. Se eu for, Lu, mas eu hoje fiquei com vontade de comer batata frita. Então faz no óleo de soja. Por quê? Porque vai ser uma preparação que vai ficar muito tempo ali o óleo sendo aquecido. E aí o azeite, quando ele passa do ponto que a gente chama de ponto de fumaça, que é quando Aham. você começa a perceber que está queimando, está saindo aquele cheiro forte da gordura, naquele Sim. momento ele perdeu tudo que ele tinha de bom. E ele agora está prejudicando a gente. Então tem que tomar cuidado, né, com isso. Então Porque ele não foi senão, feito. uma hora Melhor para outra, acabou tudo. Não tem mais Acabou nutriente. tudo. Acabou tudo. Então não vale a pena. Se eu for fritar, eu quero fazer uma batata frita, quero fazer uma berinjela empanada frita. Nesse dia que você escolheu fazer essa preparação, usa o óleo de soja mesmo, que é um óleo que resiste mais à temperatura. Muito melhor do que girassol, canola. E aí usa o azeite para refogar. Agora, tendo consciência de que assim, fritura ela é prejudicial para o nosso organismo. Então, não devo estar Sim. consumindo fritura todo dia. Diariamente, é. Não, deixa para aquele dia especial que você quer fazer alguma coisa diferente ou que deu aquela vontade que Aquela você fala, vontade. É. hoje eu preciso. Desejo. Aí não tem problema, mas realmente, todo dia não faz bem, né? Não. E voltando um pouco para o assunto de absorção, para a gente Uhum. terminar, se não aparecer mais nenhuma pergunta. Para quem é bariátrico, qual é a melhor maneira de fazer para melhorar a absorção? O bariátrico, ele tem
algumas dificuldades que são relacionadas a outras situações. Porque, por exemplo, a cirurgia bariátrica, quando eu faço o corte e diminuo o meu tamanho do estômago, ali o estômago é o lugar onde eu faço a digestão de proteína, então essa digestão fica mais complicada. É onde eu tenho substâncias que são fundamentais para a absorção da vitamina B12. E aí eu não tenho mais isso, então é por isso que o bariátrico ele tem maior risco de deficiência de vitamina B12. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma alimentação mais voltada para uma alimentação mais certinha, para fazer com que o intestino funcione melhor. A absorção da gente, ela acontece no intestino. Então, o meu intestino tem que estar funcionando muito bem. Então, eu preciso estar fazendo ingestão de fibras, que são alimentos que vão alimentar aquelas bactérias. Aí eu posso ter entrada também de chás, que vão melhorar isso. Eu posso fazer o uso, dependendo, né, do meu acompanhamento, até da utilização de bactérias probióticas, se eu tenho alguma deficiência. Então, isso o nutricionista pode passar. Mas, de uma forma geral, eu preciso ter muito a alimentação vegetal, cozida e crua, para fazer com que toda essa parte do meu intestino funcione bem. E aí, com isso, eu melhoro muito a absorção. Mas o bariátrico, por conta dessa questão de ele nem ter mais conseguir comer o volume de comida do mesmo jeito, ele precisa sempre ter um acompanhamento ali de um profissional, tanto do médico que está cuidando dele, quanto do nutricionista que está fazendo a alimentação. Por quê? Porque ele tem uma condição especial. Uhum. Foi o que você falou, eles comem em volumes muito menores, né? Então, nem sempre Muito você vai menor. ter tudo que você precisa na sua refeição, pela quantidade mesmo, né? E pro seu dia, Exatamente. você Exatamente. não Se vai. o vegetariano acaba precisando aumentar a quantidade, às vezes, dos carboidratos para poder cobrir, como é que eu posso fazer isso, às vezes, com um bariátrico? Então, Quando pode você ser não que precise consegue sim, comer, né? de uma vitamina, que possa precisar, sim. E, às vezes, até um suplemento específico, né, de proteína, para poder atingir o nível de proteína adequado. Hoje, a Aham. gente tem vários no mercado, inclusive, tem vários de origem. Hoje, quase todas as marcas têm o suplemento vegano, então dá para a gente poder arrumar isso. Show. E mais uma dúvida aqui em relação àquela fritura, óleo ou azeite. A carne, qual é indicado? Você passar no azeite ou no óleo? E se passar no azeite, é fritura? Na realidade tá? O que é o grelhado? O grelhado é eu colocar em cima de uma grelha, sem óleo. Botei Uhum. óleo, eu estou fritando. O que a gente fala que é prejudicial? Fritura de imersão, que é a que mergulha. Então, é aquela panela cheia de óleo que eu mergulho, que é o que acontece na batata frita, por exemplo. Quando eu Entendi. faço um pinguinho de óleo na frigideira para untar, é um tipo de fritura, mas eu estou com pouquíssima quantidade de gordura que a carne vai absorver. Então, o Uhum. melhor é pinguinho de azeite, só unta ali a frigideira, fogo baixo e coloca ela ali. Se você tampar, você acaba fazendo até um cozimento, porque o vapor que vai estar saindo ali do alimento, né, principalmente a carne vai fazer isso, porque a carne já tem gordura. Toda a Sim. carne já tem um tipo de gordura. Então, se você bota no fogo baixo, você só untou a frigideira e você tampou, vai se misturar um pouco com a gordura, com a água que o alimento vai soltar e ele faz um cozimento. E aí depois você tira a tampa e você só espera secar, para ele dar aquela sensação tipo de casquinha, né? E não ficar uma coisa molhada nem com cara de cozida. Ó. Então E é uma nesse forma de você que você falou, fazer. que você tampa e você faz com vapor, Uhum. você acaba, como eu posso dizer, os nutrientes, né? Que você tinha falado antes com os vegetais, por exemplo, quando você refoga ou faz até no vapor, Uhum. ele ajuda na absorção, né? É Ajuda na melhor. absorção. Então, Sim. a carne é o mesmo caso? A carne também. Então, assim, todo o alimento, quando a gente cozinha, a gente melhora a digestão. Quer ver um exemplo disso, até com coisas que já são cozidas, mas que a gente passa por um segundo cozimento? Por exemplo, pão. Pão, ele é uma preparação que já foi assada. Sim. Mas muita gente reclama de, às vezes, comer pão e ficar com azia. E fala que se sente melhor quando come torrada ou quando torra o pão. Porque esse segundo processo de você fazer isso facilita a digestão. E aí a digestão fica mais rápida. Aí você sente menos. Então, Não às sabia vezes, a disso. pessoa fala. Verdade. Aí a Não pessoa fazia come a o pão e menor fala assim: ideia que se eu tinha comer esse pão, eu fico efeito. com azia. Mas quando eu como torrada, eu não fico.
por conta disso. Então, pessoas que têm uma indigestão maior com pão, às vezes é interessante colocar o pão numa chapa e dar uma torradinha nele, ao invés de comer o pãozinho branco, por exemplo. Puro, Gente, que sem... interessante. Tudo que eu vou cozinhar, eu acabo facilitando. É como se eu fizesse, tipo, uma pré-mastigação. Eu já estou dando Você facilita a digestão, a digestão. Eu já estou caminhando, fazendo assim, para o meu corpo trabalhar menos. E aí, quando o meu corpo trabalha menos, eu tenho uma sensação muito melhor. Gente, que máximo, não fazia a menor ideia. Eu acho que Viu? poucas pessoas sabem disso, né? São Porque segredinhos, tá vendo? falar, só sei que eu digo. Adorei. Mas acho que é isso. A gente já tá aqui há mais de uma hora conversando nesse bate-papo, né? Nem sabe que Acho é bom, porque eu adoro falar disso, nem Ai, mas é por muito mim eu ficava interessante. aqui. E eu realmente aprendi bastante. Tinham várias coisas que eu até falava, que eu falei aqui no meio da live. Gente, eu não fazia a menor ideia. E essa última coisa que você falou da digestão foi realmente uma aula, né, pra gente. Então, eu vou aproveitar e deixar até a live salva no IGTV para quem quiser assistir de novo ou indicar para os amigos, né? Porque foi super interessante, de verdade. Muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. A hora Muito que bom quiser, é só me mesmo. chamar Vamos que a gente marcar de conversa mais mais um pouco. lives sobre outros assuntos, entendeu? Passar informação para todo mundo, porque de verdade foi muito bom. Deu para aprender muito com essa live. Às Muito vezes a gente obrigada. pensa que tudo é muito complicado. Na realidade, não é. Tem coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia que torna a nossa alimentação muito melhor. Comida não é um bicho de sete cabeças, nem deve ser olhada assim. Também a gente Uhum. não deve olhar para a comida como o que é vilão, o que é bom, o que é ruim, o que faz mal. Eu acho que tudo convém em determinados momentos, né? Eu sempre brinco até para os meus alunos em faculdade que eu falo, ninguém vai para uma festa esperando comer alface com tomate, né? Então, você quando vai, você está esperando comer um pedaço de bolo confeitado, comer um docinho, comer um salgadinho. Qual é o problema? É isso não ser todo dia da minha vida, Um hábito, né? É né? tudo Todo dia eu equilíbrio é importante, né? então, assim, o que é legal? O que é legal tá todo dia? Legal tá todo dia é a minha comidinha, o meu arroz, o meu feijão, meus legumes, as minhas verduras. E num final de semana, ou num dia que é um dia especial, um aniversário de um parente, uma festa de um amigo. A gente teve agora a Páscoa, né? Por que não você não se permitir, né? E tá ali aberto para naquele dia você confraternizar com as pessoas e fazer o uso daquele alimento. E no dia a dia, saber essas pequenas coisinhas, né? De que como que eu posso melhorar o alimento, como que eu posso fazer com que a minha saúde fique melhor, de que maneira eu como ele melhor. Fazendo isso, até para você mudar o teu tipo de alimentação, ela vai sendo alguma coisa bem natural. Você daqui a pouco está largando a carne, daqui a pouco você está largando o frango. Quando você se percebe, você já não está mais fazendo questão do leite. É E tudo vai questão sendo de hábito, né? Você e vai se acostumando vai sendo com a natural, sua... nada forçado. Eu acho que isso que é o mais importante. Ai, que bom. A gente tem que se permitir, né? A tentar Com certeza. a novas coisas. Mas muito obrigada, doutora Luciana. A gente vai acabar por aqui. Foi um prazer, viu? Muito obrigada de verdade. A Congelados agradece. E até a Eu que, próxima. eu que agradeço vocês. A hora que quiser é só me chamar. Tá ótimo. Obrigada, viu? Beijo. Beijo.